Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início àquela que será a primeira de 3 audições aprazadas para esta manhã, todas elas relacionadas com o processo de composição do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Como sabem, nos termos da Lei Orgânica, Lei 598, dos diversos órgãos que compõem o Banco de Portugal, 2 passam pela Assembleia da República, nomeadamente o Sr. Governador e o Conselho de Administração. Recordo que, tal como o Governador, os membros do Conselho de Administração são escolhidos dentre pessoas com, e cito a lei, reconhecida idoneidade, sentido de interesse público, aptidão, experiência profissional, capacidade de gestão, conhecimento e competência técnica relevantes e adequados ao exercício das respectivas funções, sendo que, ao serem designados por resolução do Conselho de Ministros, fazem-no na sequência de um parecer fundamentado da Comissão competente da Assembleia da República, vale o mesmo dizer a Comissão de Orçamento e Finanças, e a mesma lei refere que esse parecer será precedido da audição na Comissão de Orçamento e Finanças, a pedido do Governo. É exatamente isso que vamos dar de imediato início. No caso, com a audição do Sr. Dr. Rui Miguel Correia Pinto, cuja disponibilidade agradeço. Recordar às senhoras e senhores deputados os termos em que esta audição e as demais decorrerão. Portanto, à personalidade designada estão atribuídos uma intervenção inicial até 10 minutos, que eu agradecia que, na medida do possível, se pudesse conter nesse período. Após o que os grupos parlamentares e, sendo o caso os senhores deputados únicos representantes dos respectivos partidos, disporão de até 5 minutos para colocar as suas questões, 2 minutos nos casos dos DURP, e, a final das questões colocadas, o candidato terá a oportunidade e a amabilidade de responder às questões aí colocadas, após o que, se houver inscrições para tal, se seguirá nos mesmos moldes, uma ronda com a formulação de perguntas por parte dos senhores deputados, neste caso por inscrição individual, à qual estão atribuídos 2 minutos, dispondo igualmente do candidato do somatório dos tempos gastos na formulação das questões para responder. Portanto, reiterando a todos as senhoras e senhores deputados e ao Sr. Dr. Rui Miguel Correia Pinto os meus cumprimentos, dava de imediato a palavra. Portanto, a palavra é sua. 10 minutos. Faça força, doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, inicio por agradecer a oportunidade que me é concedida para estar nesta comissão, na sequência do convite que me foi dirigido para integrar o Conselho de Administração do Banco de Portugal, convite que muito me honra, reconhecendo a exigência e a responsabilidade de tal cargo. Integrar o Conselho de Administração do Banco de Portugal significaria o regresso a uma casa que tão bem conheço e admiro. Encaro com enorme motivação a oportunidade de nos juntar a uma equipa de gestão de enorme talento, competência técnica, capacidade de gestão e beneficiando de uma clara dimensão de diversidade. As organizações muito beneficiam da existência de diferentes sensibilidades, conhecimentos, experiências que contribuem de forma decisiva para um equilibrado processo de tomada de decisão colegial. Assim o defendemos na atividade de supervisão, para um mundo que se quer mais sustentável, pelo que devemos liderar pelo exemplo. Sou licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa. Detenho a certificação internacional CFA, uma das mais prestigiadas globalmente nos mercados financeiros, no sentido de reforçar as minhas competências de alta gestão e, aliás, seguindo uma recomendação desta Comissão, quando a minha audição para integrar o Conselho de Administração da CMVM, frequentei o Global Senior Management Program, lecionado pela IE Business School e o Chicago Booth School of Business. Previamente ao meu ingresso no Banco de Portugal em 2008, desempenhei na Caixa de Gestão de Ativos, que é a maior gestora de ativos em Portugal, em cota de mercado. Desempenhei funções de gestão de carteiras de fundos de investimento na classe acionista, com especialização nos setores bancário e segurador europeus. Desempenhei esta experiência enriquecedora, após esta experiência enriquecedora no Grupo Santander, funções de analista de research de ações de bancos portugueses, também uma experiência muito enriquecedora, integrado na equipa de research ibérico do grupo. No Banco de Portugal, a que me juntei em 2008,
Desempenhei vários cargos, sempre no Departamento de Supervisão Prudencial. Quando suspendi a minha experiência no Banco de Portugal, exercia funções de diretor adjunto do departamento, tendo anteriormente exercido funções de coordenação da área e de núcleo. Foram anos de forte aprendizagem e crescimento, com uma equipa de alta craveira técnica e humana, marcados por um período difícil para o país, que culminou no Programa de Assistência Económica e Financeira, que atravessou uma boa parte deste meu percurso no banco. No final de 2016, aceitei com muita honra o convite para um mandato de vogal do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, função que desempenho até aos dias de hoje. Considero que desempenhei o meu cargo com competência, responsabilidade e sentido de missão. Tive a oportunidade de trabalhar com uma equipa de enorme talento, dedicação, que fazem daquela casa um nome de respeito e uma referência no panorama nacional e internacional. Ao longo do meu mandato, assumi o pelouro de supervisão prudencial e comportamental. Tive a oportunidade de assumir igualmente e de forma mais temporária os pelouros de investigação, de estudos económicos, de IT, de recursos humanos e de emitentes. Portanto, vários pelouros. Terminando agora o meu mandato na CMVM, considero que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários é hoje uma organização melhor preparada para os próximos tempos. Integrei uma equipa, o Conselho de Administração, o Corpo Dirigente, o Corpo Técnico e Administrativo, que abriu a CMVM à sociedade, que se entrega ao escrutínio das diversas partes interessadas, que anuncia os seus objetivos e prioridades, que desenvolve planeamento estratégico, que opta pelo investimento na inovação tecnológica aplicada à sua atividade, que colabora e interage com o mundo académico, que ouve os supervisionados e o mercado, que assume objetivos de eficiência na autorização de novas sociedades e de novas operações e que exerce a sua autoridade de supervisão e enforcement, e que refiro uma ação sancionatória, com discernimento, com critério, propósito e proporcionalidade. A CMVM adotou medidas que visam o reconhecimento, a retenção e a captação de talento. Introduziu modelos de carreiras e sistemas de avaliação assentes no mérito e no cumprimento dos objetivos definidos. A valorização das suas pessoas e proporcionar-lhes melhores condições de trabalho e conciliação com a sua vida privada e familiar constituiu um vetor essencial de atuação nos últimos anos. Integrado na missão de proteção dos investidores, a CMVM abraçou o desígnio do desenvolvimento do mercado de capitais. Assumiu como prioridade a criação de condições para que o mercado de capitais português seja competitivo no panorama internacional e para que constitua uma efetiva alternativa para o financiamento das empresas e, igualmente, uma opção a considerar pelas famílias na aplicação das suas poupanças. Tenho plena convicção, e alicerçada em estudos económicos que o comprovam, que uma economia que convive com a existência de alternativas ao sistema bancário para o financiamento das empresas será uma economia mais resiliente a choques económicos e que mais rápido recupera dos mesmos. Creio que a experiência obtida nos últimos 6 anos, mas também nos anos anteriores, me concedem as ferramentas necessárias e toda a adequação para o desempenho das funções para as quais fui convidado. Vejo o Banco de Portugal como uma referência na arquitetura institucional do país. O Banco de Portugal é um importador e um exportador de qualidade e talento. É um centro de excelência. É uma fonte de pensamento inovador. Neste sentido, considero que deve ser um desígnio do Banco de Portugal a partilha do conhecimento com a sociedade. Tenho acompanhado de fora o esforço que tem vindo a ser realizado na comunicação com a sociedade civil, que pretende tornar claro o que se faz no Banco de Portugal, como se faz e quais os resultados da atividade nas mais variadas vertentes. Este trabalho deve ser acarinhado e potenciado. Denoto uma tendência muito positiva de abertura do Banco de Portugal ao mundo e quero fazer parte desse caminho futuro, porque há muito a partilhar para benefício das pessoas, dos seus conhecimentos, da sua literacia. A literacia financeira da população portuguesa é claramente insuficiente. Essa insuficiência, persistente no tempo, cristaliza uma vulnerabilidade entre os clientes bancários e investidores. Numa era de franca expansão do fenómeno da digitalização, também a forma como pretendemos que sejam prestados serviços financeiros se alterou de forma drástica. A população mais jovem, novos entrantes no mercado, apoiem-se em fontes alternativas de obtenção da informação que fundamenta o seu processo de decisão. A maior automatização dos processos de prestação de serviço e a maior autonomia dos clientes e investidores trazem para primeiro plano a importância da literacia financeira na proteção do cliente bancário, segurador e investidor.
Enquanto primeira linha de defesa daqueles, a literacia financeira tem de ser desenvolvida e potenciada, de forma transversal, mas com destaque para a população mais jovem, estudantes, e os segmentos potencialmente mais vulneráveis, como a população mais idosa. Neste sentido, se destaca o trabalho realizado pelo Plano Nacional de Formação Financeira, desenvolvido pelas 3 autoridades de supervisão do sistema financeiro no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. O plano, que completou muito recentemente 10 anos de vida, é uma referência a nível internacional, especialmente pelo que tem realizado nas escolas portuguesas em parceria com o Ministério da Educação. É um caso de sucesso também pelo que significa como esforço conjunto e coordenado das 3 autoridades de supervisão. Vivemos num mundo em rápida mudança. A inovação tecnológica é fortemente sentida no mundo financeiro. A forma como hoje podemos e queremos interagir com as instituições, com um mero clique, utilizando qualquer aplicação no telemóvel, tem significado que as instituições têm necessariamente que repensar o seu modelo de negócio se querem ser sustentáveis. O modo de realizar a atividade bancária, antes fortemente alicerçada em densas redes de agências e balcões para uma maior captação de clientes e cota de mercado, mudou de forma radical. Os bancos tradicionais competem hoje com fintechs que, com elevado investimento tecnológico e sem estrutura física comparável, sem balcões, portanto, têm vindo a ser ganhadoras na captação de novos clientes. Os bancos incumbentes têm de se adaptar e abraçar a inovação, ao mesmo tempo que capitalizam nos pontos fortes, decorrentes da experiência de décadas na atividade e de todo o conhecimento reunido, entretanto. É neste contexto de reflexão filosófica sobre o modelo de negócio a adotar que se observa um ponto de inflexão nas circunstâncias em que o negócio é levado a cabo. De facto, os últimos anos foram tempos de inflação praticamente inexistente, taxas de juros nulas ou mesmo negativas, de abundância de liquidez, dinheiro disponível a baixo custo e de algum crescimento económico. A partir do período pandémico, tudo alterou. Após um período de queda abrupta da atividade económica, decorrente do confinamento global da população, a normalização dos padrões de consumo globais trouxe uma forte pressão sobre as cadeias de abastecimento que, em consequência, alimentaram uma subida acentuada dos preços. A inflação ganhou um impulso acrescido a partir da trágica e bárbara invasão da Ucrânia, o que tornou persistente aquilo que se queria ser transitório. Esta alteração de expectativas em torno do crescimento dos preços trouxe para primeiro plano a missão última da política monetária de controle da inflação. Iniciou-se assim um movimento global de aumento de taxas de juros por parte da generalidade dos bancos centrais, que claramente não terminou ainda. Este contexto macroeconómico é particularmente desafiante para todos os agentes, em particular em economias com elevados níveis de endividamento. Um aumento generalizado dos preços e das taxas de juros significa uma redução do poder de compra e do rendimento disponível das famílias, o que deverá fazer retrair o consumo e exercer pressão sobre a capacidade de cumprir o serviço das dívidas. As empresas, a lidar com um forte aumento dos custos, sobretudo os energéticos, e com a potencial redução do consumo da parte dos clientes, poderão debater-se com dificuldades financeiras, assim como as famílias. A política fiscal levada a cabo pelos governos deve atuar sobre os segmentos mais vulneráveis da sociedade, que mais dificilmente incorporarão a esperada redução real do rendimento. A economia como um todo deverá, contudo, sentir o impacto da inversão rápida e acentuada do posicionamento dos bancos centrais. Isto sob pena de se colocar em causa o combate em curso às pressões inflacionistas e causar um contexto de necessidade de medidas reforçadas, mais prejudiciais para a economia e para a sociedade. Após um longo período de taxas de juros nulas ou negativas, que exerceram uma forte pressão na rendibilidade do sistema bancário europeu, uma subida de taxas de juros será claramente uma fonte de alívio da pressão sobre a margem financeira. Importará aferir, contudo, a evolução da qualidade de crédito no futuro, já que uma deterioração da mesma poderá eliminar parcial ou completamente os benefícios gerados na margem. A reduzida rendibilidade do sistema bancário europeu tem vindo a ser persistente e constitui uma ameaça à estabilidade financeira. É de extrema importância que os índices de rendibilidade dos bancos europeus, o que inclui os bancos portugueses, aumentem de forma significativa para que possam atingir níveis superiores ao custo de capital e para que possam atrair investimento. Não obstante esta necessidade de incremento de rendibilidade, o sistema bancário está hoje bem melhor preparado para lidar com contextos adversos do que estavam em períodos anteriores. A solvabilidade foi fortemente incrementada ao longo dos últimos anos e a posição de liquidez, embora por defeito mais volátil e facilmente reversível, é robusta.
Mas tão mais importante do que estes riscos mais financeiros, realça-se a atenção dedicada pela supervisão e pelas próprias instituições a fatores de índole não financeira. Aspectos como a robustez do modelo da organização, a eficácia das funções de controle interno e, claro, a adequação para o exercício de funções dos titulares de funções-chave nos órgãos sociais, aferidem em modo contínuo. Estes são fatores que têm vindo a ganhar preponderância na atuação do supervisor, incorporados no processo de avaliação e supervisão regularmente efetuado e que melhor garantem a sustentabilidade das organizações. Em jeito de conclusão, é esta a minha perspectiva sobre uma realidade tão próxima da atividade do Banco de Portugal. O contexto atual é de clara inflexão e os próximos tempos prometem ser desafiantes. Aos desafios externos juntam-se os desafios internos da organização. O desenho estratégico da atuação do Banco de Portugal, de cumprimento eficaz e eficiente da sua missão, mantendo e incrementando a posição de referência na sociedade portuguesa. Mas o Banco de Portugal é feito de pessoas. Os colaboradores do banco, atuando em equipa e com um propósito único, determinam o sucesso da organização. O Banco de Portugal deve continuar a acompanhar o contexto de mudança da nossa matriz social e da forma como encaramos a atividade profissional e como ela interage com a vida pessoal e familiar, com novas tendências de trabalho e conciliação que o período pandémico recente veio tornar tão claras e pungentes. A formação e valorização das pessoas, a promoção de uma cultura de reconhecimento do mérito e a celebração do espírito de equipa deverão continuar a nortear a atuação do banco. Esta é a minha missão para o Banco de Portugal e que me proponho, conjuntamente e em equipa, desenvolver com toda a motivação, dedicação e entusiasmo. Termino colocando-me à disposição das senhoras e senhores deputados para as questões que desejem colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rui Correia Pinto. Os 10 minutos foram objeto de um pequeno processo inflacionário, mas, atendendo à conjuntura, compreendemos. Vamos então dar início, como referia, a ronda. Iniciará a mesma o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Costa, que dispõe até 5 minutos. O Dr. Rui Correia Pinto terá a amabilidade de ir apontando as questões na exata medida em que responderá apenas depois a final. Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Correia Pinto. Estamos na Assembleia da República para a análise do mérito da personalidade indigitada, para o cumprimento ou não das funções nos termos da lei. O Sr. Dr. Rui Correia Pinto tem uma reconhecida experiência técnica, uma reconhecida formação académica na área, sendo que, na nossa opinião, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do ponto de vista técnico, tem as competências necessárias para o exercício da sua função. Reconhecemos que a sua passagem no Conselho de Administração da CMVM, organismo muito relevante para o sistema financeiro, o regulador do sistema financeiro, é muito importante, e uma pergunta que lhe deixava desde já tem a ver com como é que acredita que essa experiência na CMVM, onde regula os mercados, pode ser ou não importante neste regulador de um Banco Central. Também, na análise do seu currículo e também na sua intervenção inicial, percebemos que teve experiência no Banco de Portugal, nomeadamente em trabalhar em mecanismos europeus, nas relações dos grupos de trabalho com a Comunidade Europeia. Como é que essa experiência pode ou não ser aproveitada enquanto membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal? Depois, o Sr. Dr. Rui Correia Pinto colocou também aqui matérias relacionadas com a atual situação económica do país, decorrentes, em primeiro lugar, da pandemia e das cadeias de distribuição, que obviamente levaram ao aumento dos preços, e depois também com a guerra no leste da Europa, com a invasão da Rússia à Ucrânia, que aumentou os preços. Algumas perguntas sobre isto, como olha para as perspectivas de intervenção do Banco de Portugal, nomeadamente em questões que podem ter relacionadas com o aumento do incumprimento de créditos, se acha que isso é possível, como é que o Banco de Portugal, e na sua opinião, pode olhar para essa matéria, porque bem sabemos que é um cenário que pode acontecer, quer no ponto de vista das empresas, quer do ponto de vista dos particulares. Depois, o Banco Central Europeu, seguindo uma lógica tradicional, neoclássica, digamos assim, aumentou a taxa de juros.
com grandes consequências também para as famílias, nomeadamente para a perca do poder de compra e também, nomeadamente, na questão do crédito à habitação, colocando grandes dificuldades. Como é que olha para essa matéria? Se apenas vê a inflação como um fenómeno monetário, se existem outros fatores que devem ser acompanhados e analisados nessa matéria. Depois, uma questão sobre sustentabilidade. Sabemos que as matérias do combate às alterações climáticas, as matérias de sustentabilidade, cada vez são mais importantes nos mercados financeiros e na banca. Queria perguntar como é que olha para a atual situação, nomeadamente do cumprimento dos ESGs, daqueles que são os fundos de investimento terem de reportar se são ambientalmente sustentáveis ou não, os denominados SFDR, como é que olha para essa situação e como é que o Banco de Portugal também se pode comportar na análise desses mercados e como é que os bancos podem ou não ter na sua atividade responsabilidade sustentável. Depois falou do modelo de digitalização da banca, nomeadamente com alterações dos próprios pressupostos, cada vez mais do home banking, cada vez mais novos canais, colocando, obviamente, depois perda de postos de trabalho, colocando também novos tipos de responsabilidades. Como é que olha para essas matérias? Se é uma mudança que é completamente impossível de parar, se também existem clientes que também precisam de outro tipo de acompanhamento, até porque existem muitas pessoas em Portugal que ainda não têm acesso a esses canais digitais, e como é que o regulador do banco poderá garantir que esses serviços podem chegar a todos os cidadãos. Uma última pergunta que tem a ver com os vários diplomas legislativos que estão em análise na Assembleia da República. Neste momento temos a proposta de Lei 21, relativa ao acesso à atividade bancária e supervisão prudencial, que transpõe a diretiva comunitária relativa à recuperação e resolução de instituições de crédito e empresas de investimento. Como é que olha para o cumprimento, para essa transposição de diretiva, como é que olha para os desafios que ela nos coloca e também questionar se tem opinião sobre os novos processos de transposição de diretivas na área comunitária que estão brevemente a chegar, nomeadamente sobre o CDR5 e sobre o BBDR2, como é que olha para esses processos. Eram essas as perguntas que lhe deixava e, naturalmente, reforçando que, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o seu currículo e a sua experiência e também a sua apresentação demonstram a capacidade que é necessário para o lugar para o qual está indigitado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Alexandre Simões. Sr. Deputado, faço a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começar por cumprimentar o Dr. Rui Pinto e agradecer a exposição que aqui nos apresentou e, no âmbito desta audição, ia colocar também algumas questões, em primeiro lugar, relativamente à inflação. Como sabemos, o Banco de Portugal, e nisso não tem estado só, tem vindo a falhar redondamente nas perspectivas para a inflação. Em março previa para este ano 4% de aumento no índice de preços no consumidor. Em junho ainda ia nos 5,9% e já é razoavelmente seguro que a inflação ficará seguramente acima dos 7%. E lhe perguntar como é que encara este erro de previsão, o que julga ser a sua justificação e o que advogaria para alterar esta debilidade nas previsões. Primeira questão. Relativamente à resposta que tem sido dada, isto num panorama europeu, pelo Sistema Europeu de Bancos Centrais à inflação. Na sua entender, é tardia, no tempo certo, é adequada? Qual é que é a sua perspectiva e a sua opinião relativamente à resposta do Sistema Europeu de Bancos nesta matéria? Queria também ainda questionar, o Sr. Doutor apresentou-se preocupado, no âmbito do risco para a estabilidade financeira, a reduzida margem de rentabilidade dos bancos. Eu antes ia questionar, se há noutra perspectiva, se este surto inflacionista, que está a ter efeitos muito pesados nos orçamentos das famílias e, portanto, por implicação na sua capacidade de assegurar o cumprimento dos compromissos financeiros junto da banca, se essa sim, se esta dificuldade não pesará na estabilidade financeira. Portanto, o que é que poderá o Banco de Portugal fazer para minorar os riscos quanto à estabilidade
financeira no contexto do aumento de peso e risco de incumprimento das famílias. Por outro lado, e não obstante a independência do Banco de Portugal, qual é que é o entender, ou o seu entender, quanto à atuação do Governo? Em que medida é que o Governo pode atuar nesta matéria e de que maneira? Ainda queria aqui questionar relativamente aqui a uns pontos, de forma muito sucinta. O Governo tem anunciado medidas restritivas, constata-se, nomeadamente, o incumprimento da Lei de Base da Segurança Social, o que implicará a redução futura de encargos com pensões, e se desta forma também não irá potenciar riscos de incumprimento, uma vez que irá afetar negativamente orçamentos familiares. Portanto, reitero a questão da redução de capacidade financeira das famílias e, já agora, o que é que pensa relativamente às remunerações, ao impacto da redução real das remunerações das administrações públicas, bem como das prestações sociais, além das pensões, como parece ser claro da intenção do Governo. Estas também serão medidas que irão afetar os orçamentos familiares e, portanto, também não irão, questiono eu, aumentar o risco de incumprimento por parte das famílias. E, finalmente, para concluir, projeções mais recentes, como as da OCDE ontem divulgadas, apontam para uma forte deterioração das perspectivas económicas de curto prazo. A Presidente do Banco Central Europeu ontem foi clara ao afirmar que até a situação económica poder melhorar, ainda vai piorar. Portanto, são as perspectivas de curto prazo. Uma vez que a política monetária será forçosamente mais restritiva nos próximos tempos, como está claro até pelos responsáveis pela sua condução, o que pode e deve, no seu entender, se é que alguma coisa é recomendável, fazer a política orçamental para mitigar esses efeitos recessivos. E eram as questões que lhe deixava e agradecer já a sua... Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão, que dou a palavra, igualmente 5 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos iniciar então a audição ao Dr. Rui Pinto, no âmbito da sua indigitação para o cargo de Administrador do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Sr. Doutor, o senhor será Administrador do Banco de Portugal e a minha primeira pergunta vai pretender, em nome dos portugueses que me elegeram, avaliar o quadro ético-moral de Vossa Excelência. Os administradores do Banco de Portugal ganham apenas 15.000 euros vezes 14 meses ao ano. São 210.000 euros por ano. Vossa Excelência tem 45 anos e vai ganhar, neste momento, mais do dobro do que o Presidente da República e até mais, imagine-se, do que o Presidente da Reserva Federal Norte-Americana, que é só a maior economia mundial. Portanto, em 2022, e queria também fazer aqui um contrapeso destes valores, depois de 7 anos do governo do PS, ajudados em grande medida pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, temos em Portugal uma pensão mínima de 278 euros e um salário mínimo de 705 euros. Portanto, isto quer dizer que Vossa Excelência vai ganhar 53 vezes mais do que a pensão mínima e 21 vezes mais do que o salário mínimo nacional. Portanto, a minha pergunta é, tendo o senhor nascido 3 anos depois da Revolução de 74, o que é que lhe diz a sua consciência sobre isto? Sendo formado na Universidade Católica, o que diz o seu quadro ético-moral sobre a justiça social do seu salário? Vossa Excelência, gostaria de o ouvir sobre este assunto que muito me preocupa e preocupa também todos os portugueses que nos estão a ouvir lá em casa. Avancemos então para a análise do seu currículo vitae. Vossa Excelência transita da CMVM para o Banco de Portugal, do qual foi diretor adjunto do Departamento de Supervisão Prudencial. Portanto, podemos constatar que os nomes que estão a ser selecionados pelo Ministro das Finanças para supervisores financeiros reforçam a presença e o peso no Banco de Portugal. Esta presença contraria a intenção pretendida e comunicada nos últimos anos pelas autoridades e que o próprio Dr. Mário Centeno, enquanto Ministro das Finanças, defendeu, que era equiparar o peso da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, portanto, da CMVM, da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões, a ASF, e equipará-los ao supervisor bancário. Portanto, o Banco de Portugal assume-se assim como uma fonte essencial de recrutamento dos nomes dos supervisores, o que lhe dá um peso ainda maior.
Fora do Banco de Portugal, o Governo também recorreu ao mundo académico, onde é relativamente mais fácil de recorrer, tendo em consideração as regras de incompatibilidades e conflitos de interesses que, apesar de tudo, ainda têm que ser respeitadas. Portanto, as minhas questões, em seguida ao quadro ético-moral, é se concorda e considera positiva esta rotação entre quadros, entre as entidades supervisoras. É uma verdadeira porta giratória entre entidades sobre a alçada do Estado, que todas supervisionam-se o mesmo mercado, os mesmos mercados, e há aqui uma roda de cadeiras. Segundo, é se concorda com a presença e o peso que o Banco de Portugal tem entre os supervisores financeiros. E se concorda, quais é que são as vantagens que vê nisso? Depois gostava também de perguntar se não considera esta limitada e fechada rotação de quadros e entre reguladores financeiros que afasta muitas vezes as figuras com a experiência empresarial. E se não afasta também os supervisores da economia real que são supervisionados. Seria, do nosso ponto de vista, muito bom que a economia real também tivesse os seus representantes nas entidades de supervisão. Vemos também que o Sr. Rui Pinto, no passado recente, e todos nós temos memória disso, conheceu os resultados de certas auditorias bancárias que foram feitas do nosso país. E sabemos que as empresas auditoras foram escolhidas pelas próprias entidades financeiras, ou seja, os bancos que foram auditados escolheram os seus auditores. Isto, naturalmente, criou uma desconfiança na opinião pública e criou a desconfiança em muitos dos lesados que depois se vieram a descobrir. É uma desconfiança, a meu ver, mais do que natural, tendo em conta os resultados dessas auditorias, que apenas a posteriori se veio a descobrir que não eram absolutamente verdadeiros. Assim, deixo as últimas perguntas. Qual será a sua opinião, a opinião de Vossa Excelência, sobre o modelo ideal para a contratação destas empresas de auditoria no setor bancário? Se fará sentido serem escolhidas e contratadas pelos próprios bancos que vão auditar? Se não se deveria ser o Banco de Portugal a escolher essas empresas e até lançar concursos internacionais para que elas fossem escolhidas? E se a Vossa Excelência é a favor do quadro legal e de um quadro legal global e robusto que desse reais garantias de independência às auditorias que são feitas e aos auditores que são auditados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. E agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Carla Castro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço ao Dr. Rui Pinto, nomeadamente a exposição inicial, a quais acrescer os elementos que já tínhamos disposto. Do ponto de vista da reputação, o Banco de Portugal é uma entidade que tem historicamente sido uma entidade reputada, fundamental para o nosso sistema financeiro, para a relação com as entidades de supervisão e a relação como um todo, mas nos últimos anos esta reputação tem sido dilapidada por diversos motivos. Problemas com diversos bancos, o relatório Costa Pinto, quer em conteúdo, quer no facto de ter sido colocado na gaveta, o tema das portas giratórias, não apenas em relação ao ex-ministro Centeno, mas também diversos casos, muitos deles também revelados nas comissões de inquérito, ou em resultados como as auditorias do Tribunal de Contas, onde são imputadas diversas falhas objetivas no caso do Banco de Portugal, o que coloca em causa a histórica reputação do Banco de Portugal, quando nós temos de ter noção que tem que ser uma entidade forte, reputada, bom para o equilíbrio e uma referência para todo o sistema. A par disto, há desafios de inovação, há desafios também internos, ao nível de recursos humanos, e tudo isto coloca questões também reputacionais internas e externas. E neste sentido, as perguntas que eu gostaria de lhe colocar vão desde a conjuntura interno e modelo de supervisão, também para poder ouvir as suas opiniões e as considerações que tem em relação a diversos temas. E vou começar justamente pelo tema da conjuntura. Relacionado com o contexto macroeconómico e a política de juros, há um tema preocupante neste momento de pressão sobre as finanças públicas, que é a evolução dos dividendos pagos pelo Banco de Portugal em contexto de aumento das taxas de juros. A política de dividendos tem tido um forte impacto no saldo orçamental nos últimos anos, fruto da política do BCE, dos juros baixos, acrescentando a política de distribuição de dividendos a favor do Estado. Nós temos tido, nestes últimos anos, uma entrega expressiva
de valores de juros que favorecem bastante o Orçamento do Estado. Recordemos, por exemplo, o ano 2018, em que sai o valor de dividendos, teríamos passado de um superávit a um déficit orçamental. Ocorre com a trajetória atual dos juros altos, o efeito do Banco de Portugal é o inverso nas finanças públicas e, portanto, é expectável que deixe de haver esta entrega expressiva, volumosa de dividendos, o que provocará uma pressão fortíssima sobre o déficit. Eu gostaria, por um lado, que confirmasse esta tendência, dizer se concorda, e o que tem a dizer, o que lhe parece este risco orçamental. De um ponto de vista institucional e de modelo de supervisão e regulação, e tendo em consideração, inclusivamente, as funções, tem conhecimento e, certamente, apreciações sobre o tema, é como é que vê a articulação das diversas entidades de supervisão e de regulação, também, portanto, quer a nível nacional, quer com as entidades europeias. A Iniciativa Liberal tem defendido uma junção de entidades de supervisão, diversos argumentos, a complexidade, a interação, a própria dimensão do mercado, e, portanto, temos colocado esta discussão em cima da mesa, e eu gostava de saber as apreciações sobre uma supervisão única ou uma maior integração e, em concreto, o que pensa sobre a eficácia do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. O modelo de supervisão terá certamente para o seu mandato considerações sobre quais são as maiores preocupações e os riscos atuais. Gostaria de ouvir também sobre esse ponto de vista. Um último conjunto sobre questões mais internas, desta feita sobre a política de recursos humanos. Eu notei diversas expressões como o valor, obviamente, a importância dos recursos humanos, o talento e a capacidade técnica, ser um centro de excelência e, obviamente, uma valorização, porque o Banco de Portugal é feito de pessoas, e notei todo esse espectro. Eu gostaria de relembrar que o Banco de Portugal não está limitado pela sua independência e as características às carreiras da administração pública, a capacidade de atração e retenção está relacionada, portanto, com as condições, reputação, também competitividade internacional que o Banco de Portugal sofre com entidades nomeadamente europeias, e passa muito por ter uma correta política de recursos humanos, atração e retenção. Eu estive, inclusive, a procurar alguns dados sobre distribuição etária e perceber um bocadinho como é que estava a realidade concreta. Não sei se tem alguns dados a esse nível para partilhar, mas gostaria de saber como considera, em termos de desafios para o seu mandato, que desafios ao nível da política de atração e retenção de recursos humanos no Banco de Portugal. E com isto terminaria as minhas perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Conclui-se esta ronda. 4 grupos parlamentares usaram da palavra, o que significa que o Sr. Dr. Rui Correia Pinto dispõe até 20 minutos para prestar os esclarecimentos. Presumo que não necessitará de todo esse tempo, mas, de qualquer maneira, será esse o tempo que dispõe. Sr. Dr. faço favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui um conjunto bastante alargado de questões. Tentarei responder na ordem em que elas me foram colocadas. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Hugo Costa, eu considero que a experiência que tive agora nos últimos 6 anos, como referi na minha intervenção inicial na CMVM, é extremamente importante e um contributo muito importante para o que será a experiência que espero agora ter nos próximos anos no Banco de Portugal. O facto de se assumir uma capacidade e uma função de liderança de uma equipa que é relativamente pequena. A CMVM tem um número de colaboradores que é, posso dizer, limitado para todas as funções, todas as atribuições que tem, o que significa que é necessário gerir aquela casa com enorme critério, com enorme discernimento
e com uma capacidade de fazer uma atuação que, em muitas áreas, deve ser baseada no risco. Ou seja, os funcionários, os técnicos da CMVM não podem dedicar a mesma atenção para todas as áreas de atuação, têm que fazer uma atuação que é baseada no risco atribuído às diversas áreas de atuação, aos diversos supervisionados e, portanto, haver uma concentração de alocação de recursos nas áreas realmente importantes. A CMVM tem feito também um trabalho muito significativo e um esforço muito significativo de inovação, de investimento tecnológico. Eu considero que a supervisão e muitas áreas de atuação da CMVM, quer do Banco de Portugal, carecem de um forte investimento em tecnologia. Cada vez mais a atividade de supervisão é baseada em quantidades muito significativas de informação e, portanto, a forma e a capacidade de trabalhar essa informação e de a colocar à disposição dos técnicos para que consigam trazer o seu valor acrescentado, a sua capacidade julgamental sobre o que é a informação que lhes é prestada, é extremamente importante. E, portanto, do ponto de vista de gestão, foi uma experiência muito gratificante e que creio que me traz uma adequação e ferramentas muito importantes para o que é a função para a qual fui agora convidado para assumir no Banco de Portugal. A experiência internacional é, sem dúvida, um aspecto cada vez mais decisivo. A atuação da CMVM, a atuação do Banco de Portugal está sempre inserido num quadro, numa arquitetura que é europeia e, portanto, em muitas das áreas de atuação das autoridades de supervisão, ela está completamente integrada com o que é a atuação de outros intervenientes e de outros agentes internacionais. E, portanto, quer a CMVM, quer o Banco de Portugal têm sempre uma palavra a dizer, uma atuação que se quer relevante no âmbito da participação internacional e, hoje em dia, isto faz, na realidade, parte da função. E, portanto, uma experiência que eu tenho passada, mesmo antes de assumir funções no Banco de Portugal, também na própria gestão de ativos, de interação e de participação em eventos internacionais, mas depois no Banco de Portugal foi altamente potenciada. Também na CMVM, essa participação e essa integração com as instâncias europeias é extremamente importante, europeias e globais, e, portanto, considero que esta experiência internacional que obtive nos últimos anos na minha atividade profissional continuará a ser muito importante para potenciar e para desenvolver o que é esta atuação a nível internacional. Relativamente às perspectivas, eu creio que como referi na minha intervenção, o que nós estamos a ter agora é um período de inflexão, ou seja, nos últimos anos passámos por um período relativamente prolongado de taxas de juros negativas, de inflação nula. Como referi, a pandemia, a própria guerra e os efeitos que teve, sobretudo nos mercados energéticos, veio alterar por completo esta perspectiva. E, portanto, passamos para um contexto que, de certa forma, já tínhamos quase
esquecido, que é um contexto de subida de taxas de juros, e esta subida de taxas de juros é necessária porque tem que combater o que é um aumento muito significativo da inflação. Eu creio que será de esperar que este aumento de taxas de juros, este impacto da inflação, sentir-se-á e deverá sentir-se na economia. O que eu pretendi deixar claro na minha intervenção é que é importante que não haja uma intervenção a nível de política fiscal que ponha em causa o que se pretende obter com a alteração da política monetária. E, portanto, o que deve ser, de certa forma, garantido é que na sociedade, na economia, identificando quais são as áreas particularmente mais vulneráveis, deve ser essa a atenção que a política fiscal deve, de certa forma, dedicar. E, portanto, será de esperar que um aumento de taxas de juros e um aumento da inflação traga uma redução do rendimento disponível das famílias. E isto significará que os níveis de consumo terão provavelmente que ser reduzidos. E essa redução de nível de consumo poderá trazer também alguma pressão sobre as próprias empresas. E, portanto, o que se espera é que haja um arrefecimento da atividade económica, e é isso que começa a estar patente no que são as projeções a nível macro e num contexto europeu. Esta evolução traz com certeza desafios porque cria uma pressão sobre o que é a capacidade das famílias e das empresas, sobretudo em economias que estão mais endividadas, de fazerem face às suas dívidas. E, portanto, criará aqui alguma pressão do ponto de vista do que é a evolução do incumprimento. Neste momento não se está a ver ainda essa evolução negativa. O que tem sido os últimos anos relativamente ao que é o estoque de crédito em incumprimento dos bancos, que assumiu valores bastante elevados no passado, foi de uma redução muito significativa. Os níveis de crédito com incumprimento assumem hoje um valor que é relativamente reduzido e é natural e em linha com o que vemos noutras jurisdições, mas é necessário que os bancos estejam vigilantes sobre o que é a evolução deste incumprimento. E por isso referi, relativamente ao que eram as perspectivas para o setor bancário, que embora os bancos portugueses, os bancos europeus de uma forma geral, mas os bancos portugueses em particular, beneficiem nas suas margens de um aumento das taxas de juros, uma vez que o crédito é, na sua grande maioria, um crédito indexado a taxas variáveis, poderá haver um aumento na margem, e esse aumento na margem está a verificar-se, mas é um aumento que, de certa forma, é natural. Ou seja, os bancos foram altamente também prejudicados com o que é um ambiente de taxas quase nulas. E, portanto, é isso que se verifica no que é o que são os próprios índices de rendibilidade dos bancos, que assumem atualmente, não apenas em Portugal, mas na Europa como um todo, valores particularmente reduzidos. E, portanto, será normal que uma normalização, quase se pode referir uma normalização das taxas de juros. As taxas de juros ainda estão a valores que historicamente não são particularmente elevados e que beneficiem desse aumento de taxas de juros. Claro que esse aumento de taxas de juros
de margem pode ser, no futuro, compensado pelo que é uma necessidade de aumento de imparidades, porque pode haver alguma pressão sobre a qualidade de crédito. Mas o que é certo é que os bancos continuam a apresentar índices de rendibilidade que não são ainda os desejáveis. Relativamente ao ponto sobre a sustentabilidade, essa tem sido uma prioridade que tem sido seguida pelas autoridades de supervisão como um todo. É um tema extremamente relevante. O que nós verificamos é que é algo que também resulta do que é uma procura cada vez mais efetiva por parte dos investidores, dos clientes, dos próprios emitentes, que têm um papel a desempenhar no que é esta transição para, de certa forma, um mundo mais sustentável. E, portanto, esta é uma tendência que nós estamos a acompanhar de muito perto, de forma também a garantir que conseguimos mitigar o que é o maior risco nesta vertente, que é o risco de greenwashing, ou seja, o risco de que, quando os emitentes, quando os investidores dizem que fazem investimentos sustentáveis, que realmente se está a verificar esses investimentos sustentáveis e que estão realmente a ter o impacto que eles dizem que pretendem ter. E, portanto, é necessário garantir que os agentes de mercado que estão, por exemplo, a emitir fundos, têm políticas, têm mecanismos de avaliação dos próprios investimentos que fazem e que têm como garantir que prestam toda a informação necessária aos seus clientes e aos investidores neste sentido para, de certa forma, demonstrar que há transparência e que, na realidade, o investimento está a ser canalizado e direcionado para áreas de sustentabilidade. Relativamente aos modelos de negócio dos bancos, eu creio que o que nós estamos neste momento a verificar é que a inovação tecnológica toca diversas áreas e muito fortemente a área financeira. E, portanto, o que nós temos estado a verificar é que os bancos, na realidade, têm feito investimentos muito significativos, têm que fazer investimentos muito significativos para acompanhar o que são as tendências e o que são as necessidades manifestadas pelos seus clientes. E, portanto, aí competem com outros agentes de mercado que, como eu referi, as fintechs, que têm investimentos muito significativos, mas que depois não têm toda uma estrutura de custos que, de certa forma, lhes permite apresentar os produtos com melhores preços, digamos, e com outro tipo de serviço prestado. E, portanto, os bancos têm que incorporar todas estas tendências, têm que fazer investimento e têm que garantir que conseguem competir com estas entidades e, de certa forma, o que se verifica é aqui uma articulação bastante significativa e bastante efetiva entre os bancos e depois estas próprias entidades, que, de certa forma, são muitas vezes integradas também nos próprios bancos. E, portanto, tem aqui esta função, de certa forma, económica e também a sua posição na própria sociedade, porque têm que chegar a um conjunto muito alargado de clientes, mas também têm que garantir que vão ao encontro das necessidades dos seus clientes. Eu creio que estou, exatamente, faria aqui, eu acho que relativamente às perspectivas para
a inflação, as respostas do BCE no combate à inflação, o surto inflacionista e o impacto nos bancos e nas famílias. Eu creio que, de certa forma, já dei aqui algumas indicações nesta minha exposição. Eu creio que o que está a acontecer é, de certa forma, um rebasear das próprias expectativas. Ou seja, quando nós começamos a identificar um aumento da taxa de inflação, havia uma perspectiva de que, uma vez que estávamos num cenário muito instável, havia a perspectiva de a possibilidade de aquela inflação, aquela pressão sobre os preços, de ser algo mais transitório. O que a história recente nos está a demonstrar é que esta pressão nos preços deixa de ser assim tão transitório e passa a ser mais permanente. E, portanto, tem que haver um ajustamento do que são as próprias expectativas dos agentes e um ajustamento do que é a própria política monetária para, de certa forma, ir incorporando estas matérias. E, portanto, vemos este movimento de subida de taxas que tem que, de certa forma, garantir que estas pressões inflacionistas que há relativamente pouco tempo atrás se consideravam relativamente transitórias, que agora são mais permanentes, garantir que estas pressões inflacionistas se recuam de forma relativamente rápida. Relativamente às questões colocadas pelo Dr. Pedro Frazão sobre o que me diz a consciência sobre a justiça social do meu salário, eu, relativamente a este aspecto, não tenho estados de alma. O que eu posso referir é que é importante que a responsabilidade que é assumida nas funções tenha, de certa forma, uma adequação ao que são as condições que são atribuídas. Eu acho que é necessário considerar que o supervisor, o Banco de Portugal, a CMVM, a ASF, está inserido no que é o panorama económico, está inserido no que é a sociedade. E, portanto, esses aspectos são, acho que podem ser discutidos, mas, na realidade, há aqui também que garantir que há uma capacidade de atração do que são as pessoas adequadas e que estão, de certa forma, no mercado, e, portanto, tem que haver aqui uma paridade também do que é o valor de mercado, no que é, digamos, a contratação, no que é a remuneração, no que é a captação das pessoas que vão estar à frente da supervisão. Nós não podemos afastar. Não, como? Sr. Doutor, se pudesse concluir ou aproximar-se, já esgotou 20 minutos, portanto, se pudesse... Muito rapidamente, relativamente às nomeações que reforçam a presença do Banco de Portugal, a rotação entre entidades supervisoras, eu creio que o que é relevante e o que é importante é garantir que há adequação das pessoas, que as pessoas que assumem estas funções são pessoas com competência técnica, com experiência e que reúnem os requisitos de idoneidade e que, de certa forma, cumprem com os requisitos para estas funções. Eu considero que o Banco de Portugal é, de certa forma, um exportador natural de talento e de pessoas com estas capacidades, mas também olhando para o que são as nomeações que estão agora a ser as indicações dos nomes para o Banco de Portugal e para a CMVM, para a própria ASF,
não há assim uma preponderância tão grande de elementos do Banco de Portugal, mas eu considero que, na realidade, quando as pessoas reúnem os requisitos, deixa de ser assim tão relevante de onde vêm. A não ser que haja, obviamente, aqui algum tema de conflitos de interesse que não se quer, mas eu creio que o que interessa é a forma como as pessoas depois desempenham as suas funções, desempenham o seu cargo de forma completamente dedicada, abnegada e independente nas autoridades e nas entidades para onde vão desempenhar funções. Portanto, eu não identifico essa questão como um problema relativamente a este aspecto. Relativamente à questão de os bancos auditados escolherem os auditores, nas auditorias especiais, creio, que referia, não sei se relativamente também aos próprios auditores, na auditoria regular e normal às contas financeiras, os bancos devem fazer a escolha dos auditores para auditar as suas contas de forma a cumprir com um conjunto de requisitos. E aí os próprios órgãos de fiscalização dos bancos, que devem ser atuantes, devem fazer o escrutínio do que é a capacidade dos auditores para desempenhar essas funções. Quando falamos de auditorias especiais, mais no âmbito da própria atividade do supervisor, essa escolha pode ser, obviamente, também acompanhada e desafiada pelo supervisor. Portanto, eu não vejo aqui que haja qualquer tipo de problema de haver o desafio e o questionar sobre a natureza da escolha dos supervisores e, de certa forma, desafiar os próprios conselhos fiscais que estão envolvidos na própria escolha dos auditores dos bancos. Relativamente ao modelo de supervisão do banco do sistema financeiro em Portugal, eu creio que não há modelos certos e errados. A CMVM, e obviamente participei nesse parecer, a CMVM publicou um parecer em 2017, creio, sobre o que é o modelo de supervisão e o que era a proposta de modelo de supervisão na altura apresentado. E creio que qualquer um dos modelos de supervisão, quer seja um modelo de supervisão único, quer seja um modelo de supervisão no que é referido como Twin Peaks, quer seja um modelo de supervisão como o que temos atualmente, qualquer um deles é, de certa forma, aceitável e pode ser adequado desde que se garanta que há uma correta e uma adequada articulação entre os supervisores. Posso, contudo, referir que na avaliação que faço do que é a estrutura e o modelo de supervisão que temos atualmente, há provavelmente algum espaço para obter sinergias, para obter ganhos de eficiência no que é a atuação do supervisor. E aí refiro-me, por exemplo, a um aspecto ao qual a CMVM dedicou particular atenção ao longo destes últimos anos, por exemplo, no que é o investimento em matéria de IT. Faria todo o sentido que, por exemplo, houvesse aqui uma partilha de estruturas que garantisse que, por exemplo, o investimento que é feito em IT é feito de forma, pelo menos, comparável e compatível pelo que são os supervisores. Portanto, eu considero que, sendo adequado o sistema que nós temos agora, poderia ser pensadas estas formas de garantir aqui algumas eficiências no que são as estruturas de apoio depois ao que é a atividade core das diversas entidades de supervisão. Aí creio que é a matéria que poderia ser pensada e que, de certa forma, a CMVM já avançou com
o que poderia ser aqui algum caminho a percorrer. Para concluir, relativamente à política de recursos humanos, eu posso referir o que é a experiência da CMVM nos últimos tempos. Eu creio que, sobretudo após a pandemia e o que foi o confinamento, mas também do que são as gerações atuais de pessoas que estão no mercado e que estão a entrar no mercado, há uma forma diferente têm aspirações diferentes, têm, de certa forma, necessidades diferentes. É interessante ver como é feita uma entrevista hoje de recrutamento versus como era feita há alguns anos atrás. As questões que são colocadas são questões completamente diferentes e verifica-se que há um conjunto de necessidades e aspirações que o talento que está lá fora, que está no mercado, que aspiram ter. E, portanto, eu creio que as entidades, CMVM, mas agora neste caso o Banco de Portugal, devem acompanhar o que são essas tendências, devem acompanhar o que é a tal matriz social que é atualmente diferente, sobretudo para a juventude, no sentido de ir ao encontro do que são essas aspirações e, portanto, oferecer, de certa forma, inovar no que é o seu modelo de recrutamento, no que é o seu modelo de carreiras, no que são as condições de trabalho que são oferecidas e fazer esse acompanhamento no sentido de garantir a captação de talento. Do que é a minha experiência da CMVM, isso tem vindo a ser feito. Sei do que vou acompanhando relativamente ao Banco de Portugal, que isso também tem vindo a ser feito, mas é necessário continuar a acompanhar e garantir que há uma adaptação ao que são as novas formas de encarar o trabalho, de novas formas de encarar também a própria conciliação entre trabalho e vida pessoal, que importa garantir aos trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Correia Pinto. Nós já estamos a entrar no tempo da segunda audição e, portanto, pergunto se podemos dar por concluída esta audição. Então, o Sr. Deputado Pedro Frazão ainda dispõe de 2 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Rui Pinto por ter enfrentado as perguntas e ter esclarecido, ter endereçado algumas das perguntas que lhe deixei. Obviamente, não tendo escolhido responder a outras, pelo tempo que dispunha, percebo perfeitamente. E agradeço-lhe, sinceramente, ter respondido. Mas a Vossa Excelência afirmou que escolheu a resposta redonda, a resposta do sistema, que diz que o sistema paga estes valores para captar quem veio do mercado. Mas Vossa Excelência não veio do mercado, Vossa Excelência veio da CMVM e veio também antes do próprio Banco de Portugal. Portanto, este argumento não colhe aqui. E, além disso, parece-me estranho que alguém consiga afirmar com seriedade que o mercado de salários em Portugal é assim tão mais alto do que, por exemplo, como o dos Estados Unidos. Porque não sei se o Presidente da Reserva Federal Americana, o Sr. Jerome Powell, é menos profissional que o Sr. ou se é menos profissional que o Dr. Mário Centeno, até porque o Dr. Mário Centeno também ainda recebe mais, não é? Recebe 17.000 euros por mês. Portanto, em Portugal não pode ser assim tão difícil recrutar pessoas por ordenados mais baixos do que o Banco de Portugal paga, porque os americanos conseguem, se os americanos conseguem, que são a maior economia do mundo e o maior mercado do mundo, com certeza em Portugal também se conseguiria. E, portanto, o que eu sinceramente gostava de ter ouvido o Sr. Doutor, a Vossa Excelência, falar era que, por exemplo, olha, gostava que tivesse dito que estava disposto, neste Conselho de Administração que vai integrar, a propor uma redução de salários, como, por exemplo, o meu partido, o Partido Chega, já propôs para os próprios deputados aqui na Assembleia da República. Isso é que eu gostava de salários e de regalias, porque eu só estou a falar do salário, nem estou a falar das regalias que terá como administrador do Banco de Portugal. Depois também ouvi falar, o Sr. Vossa Excelência falou sobre abnegação. Falar em abnegação auferindo um salário de 15.000 euros por mês é um bocadinho poético, mas agradeço-lhe a sua resposta na mesma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não
creio que era um considerandos por parte do Sr. Deputado Pedro Frazão. Penso que podemos dar por concluída esta audição. Eu pedi aos Srs. Deputados que se mantivessem na sala, na exata medida em que aproveitarei para acompanhar o Sr. Dr. Rui Pinto, agradecendo a sua disponibilidade e as questões a que foi respondendo, e na volta acompanhar-me da Sra. Professora Doutora Francisca Guedes de Oliveira, que já se encontra na Assembleia da República. Então, só um breve... Muito obrigado.